Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Mirélia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou professora das disciplinas de Libras, né? E juntamente com a professora surda, Aline Brancalione, nós desenvolvemos nós trabalhamos com a Libras, né? Aqui no campus. Muito bem. Então, esse tema, né? Porque nós participamos no grupo 11. Será que a prática da avaliação pode ser antiética? Seria muito bom saber o que cada um pensou agora, né, sobre essa questão aí. Nós consideramos assim que foi um tema muito significante, né, instigante, provocativo, e no meu caso, assim, eu vou falar que me levou a várias memórias, né, da minha atuação, desde lá do iniciozinho. Faz tempo isso, fazer Glória Maria, nem falar a data, mas assim, tem bastante tempo, enfim, foi muito proveitoso estar ali naquele grupo, participando, e cada um, né, colocando as suas opiniões e discutindo sobre a questão da ética na avaliação. Então, muito bem. Só por questão de contexto, esse artigo aí sobre avaliação da aprendizagem e ética, ele foi escrito em 2006, né? Nós estamos em 2022, então ainda podemos considerar, né? Apesar de que foi escrito nessa época, que é um assunto bem atual, né? Vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Confesso também que nunca parei para pensar muito sobre a questão de ética, né? A questão assim, da antiética, na verdade, né? Nas avaliações, considerar que eu fui antiética ou não, e eu até quero relatar aqui, se vocês me permitirem, algumas memórias que eu tive em relação, que o texto me instigou depois desse trabalho em grupo. Então, muito bem. Esse artigo, ele trata da ética ao elaborar e aplicar instrumentos de coleta de dados do desempenho de aprendizagem dos estudantes em nossas escolas. Ele também aborda como as questões presentes nas avaliações expressam condutas antiéticas, né? Ao argumentar ali sobre a avaliação da aprendizagem ética, na verdade, nós somos instigados a pensar de atuações antiéticas, né? Como docentes. Então, Lucchesi argumenta ali, né, no texto, ele traz uma questão que será que os nossos instrumentos de coleta de dados para avaliação têm tido o objetivo de detectar a aprendizagem de um determinado conteúdo, informações, procedimentos e atitudes por parte do educando, ou tem o objetivo de detectar a capacidade do educando de desvendar enigmas? Eu acho que essa questão aqui já foi falado aqui, argumentado hoje, né? Lembrando ali o professor Casagrande falando sobre também essa questão. Então, ele afirma o seguinte: são duas habilidades completamente diferentes. Então, o que ele coloca? Ele cita neste artigo, né, que, segundo a pesquisa dele, tem várias atitudes, vamos assim dizer, que podem contemplar a questão da antiética, né, da coleta de dados, dos instrumentos de dados para uma avaliação. Mas ele coloca dois fatores aqui que, segundo ele, são bem relevantes. Um é o professor ensinar num nível de complexidade e solicitar desempenho em outro nível.
Ou seja, no momento ali do ensino-aprendizagem, do processo, né, o professor utiliza de um nível, talvez considerado pelo aluno mais simples, né? Até pela questão do momento também, já foi falado aqui que a avaliação para ninguém, dependendo do nível, né, não é nada fácil, mas na hora de solicitar o desempenho do aluno, por vezes nós podemos colocar um grau, um nível de complexidade diferente daquele que foi utilizado no momento ali da relação professor-aluno no momento de ensino-aprendizagem. Outra questão colocada por ele é também a complexidade na formulação das questões que levam o aluno a não conseguir ler e interpretar o próprio enunciado da questão. Mediante essa dificuldade do aluno, ele também não vai conseguir o objetivo de responder aquela questão. O que não condiz significa que, às vezes, né, nós vamos colocar assim, o aluno não sabe o conteúdo. Foi a forma como ele foi instigado, a forma como ele recebeu o enunciado daquela questão, a forma como essa coleta, o professor objetivou fazer essa coleta de dados, que o nível de complexidade interferiu, né, vamos assim dizer, na interpretação do aluno do que está sendo pedido ali. Muito bem. Então, o autor, né, do artigo, o professor Lucchesi, ele afirma que é muito comum entre nós professores que as perguntas estabelecidas nas avaliações, na sua maioria, não esteja compatível com os conteúdos ensinados, tendo as características de clareza, precisão, linguagem clara e do mesmo nível de complexidade. Até ficou um pouco repetitivo, mas seria isso. Então, é considerado que, de acordo com a pergunta, né? Então, mediante isso que eu falei, o que foi pedido ali no número 1, selecionar o trecho, nós achamos bastante relevado o relato que nós temos ali. Numa determinada prova oral, diante de uma banca de 3 professores, ele não fora capaz de responder nenhuma das perguntas formuladas e, por isso, receber a menção 0. Diante da situação, levantou-se e disse aos examinadores: senhores professores, eu sei o conteúdo sobre o qual vocês me fizeram perguntas, mas não sei responder do jeito que vocês perguntaram. Por isso, fiquei como se não soubesse estudado e não soubesse esse conteúdo. Contudo, eu sei, pois eu o estudei. Então, os examinadores, após confabular entre si, permitiram que ele, jovem, falasse sobre o assunto. E ele passou a expor o que havia estudado e o que sabia sobre o tema em exame. Após 15 minutos de exposição, os professores o dispensaram, atribuindo-lhe uma menção 8. Dizia esse conferencista: eu bem sei que merecia 10, mas pela minha ousadia, eles me deram 8. Penso que essa experiência está presente em nossas práticas intituladas de avaliativas. De fato, na maior parte das vezes, os instrumentos não são elaborados de forma que solicitem simples e diretamente aos estudantes o que eles deverão manifestar, tendo em vista demonstrar que aprenderam o que for ensinado. Já comentamos, então, sobre isso. Então, muitas vezes,
E muitos estudantes são reprovados por isso. O difícil não é o conteúdo ensinado e aprendido a ser expresso nos instrumentos, mas sim o difícil é compreender o que é que os professores solicitam aos estudantes. Então, mediante isso aí, nós temos, então, quais as relações identificadas com as práticas de avaliação? Que deve haver coerência entre os conteúdos ensinados e os conteúdos testados. Uma outra relação, cabe, né, a nós, professores, analisar com cautela o objetivo da avaliação para, a partir de então, escolher o instrumento de coleta de dados a ser utilizado. Também tendo cuidado para que os alunos estejam cientes desse objetivo. Então, nós vamos cair aí, né, na nossa nova proposta aí, que tem sido bastante colocada aqui, que nós já temos ali no próprio plano de ensino, já colocando ali a questão das competências, o aluno sendo já contextualizado, né, com aquilo que será pedido dele. Também foi colocado atentar no momento de escolher os critérios de avaliação, de forma que esses proporcionem possibilidades, para que os alunos tenham diferentes formas de comunicar suas ideias e explicitar aquilo que aprenderam. Será que a prática da avaliação pode ser antiética? Mediante o que a gente expôs aqui e discutimos no grupo, nós acreditamos que sim. Certo? Pode acontecer. Já passei ainda a equipe 11. Então, seria isso. Então, eu falei assim que quando nós... que esse assunto aí, ao debater e tudo, ele trouxe para a gente, assim, além da reflexão, falando também, assim, bastante no meu caso, assim, puxar por memórias, né, da nossa atuação, principalmente quem é mais antigo aqui, desde o começo até hoje, já. Então, vou contar rapidinho só a minha experiência. Logo que eu comecei a atuar como professora de português, né, lá na década de 80, eu quero colocar um exemplo da minha área. Como que eu fazia a avaliação dos alunos? Gente, naquela época, né, eu reproduzia, né, o meu processo educativo também, o que nós tínhamos ali, né, na época, a gente passava um título para o aluno e pedia para o aluno escrever uma redação, né? E nós não tínhamos um critério, parâmetro para aquela correção. Então, um aluno tirava 5, um aluno tirava 6, um aluno tirava 7, né? Mas os alunos não conheciam. E quantos alunos, eu me lembro bem naquela época, falavam, professora, mas eu escrevi tanto, tirei 8. Professora, o outro não escreveu nada, quase nada, tirou 10, porque ele não sabia o parâmetro. Nós chegávamos também, lembra aquela brincadeira que fala? Qual era a primeira redação no início do ano? O professor passava férias. A gente já sabia como foi as suas férias, né? Então, assim, muitas vezes não discutia o aluno falava primeiro e não existia. Então, hoje, pensando, foi uma forma antiética que eu usei, mas não foi uma... como também pode acontecer, o Lucchesi fala, não é um ato voluntário do professor, não é natural, são momentos em que isso pode acontecer. Hoje, o aluno vai para a prova do Enem, ele vai para um vestibular, ele vai para um concurso, os nossos alunos, eles sabem que aquela redação vai ser corrigida conforme vários critérios, não é isso, professora Márcia? Né? Adequação linguística, coesão, coerência, e a gente dava, e quantos alunos questionavam a nota? E alguns falavam, mas ela é professora, ela sabe, né? Mas outros não. E vou contar mais um fato também, uma memória bem rápida. Eu me lembrei, ali na década de 90, eu fui um dia dar uma avaliação para uma turma de 7ª série, que era considerada uma turma assim, bem ativa, né? E dei uma aula para os alunos fazerem aquela prova, redação. Eu me lembro como se fosse hoje, uma aluna chamada Nayara falou, olha, professora, nós vamos fazer a prova em uma aula só, mas a senhora também vai sentar e vai fazer a sua redação nesse tempo e depois nós queremos ouvir a sua redação.
Então, eu queria que um buraco... Eu não sei, assim, foi muito difícil. Os alunos falaram, é verdade, né? Então, naquela época, assim, eu falei, gente, e agora? Foi terrível para mim, mas depois daquilo eu me espertei. Eu comecei, todas as vezes que eu pensava um tema, eu já escrevia o meu texto. E continuei com essa prática por muito tempo. Então assim, veio a minha memória. Era uma questão, se a gente for ver um instrumento assim, né, que pode ser considerado antiético às vezes, porque o aluno não conhecia a minha prática também. E nós temos alunos, já tinham lá em 96, hoje, né? Vocês imaginam. Gente, então seria isso. Muito obrigada.